Olá para quem está nos ouvindo, estamos começando mais um podcast, um olhar para o racismo estrutural no corpo docente. Bem-vindos ao nosso quinto podcast, eu sou a Giovana e estes são os meus amigos do nosso projeto. Querem se apresentar um pouquinho? Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Obrigado pela presença de todos. Esse será um podcast muito especial, já levando em consideração tudo que já discutimos antes com os outros convidados. Então fiquem ligadinhos. Olá pessoal, eu sou o Douglas, vocês já me conhecem dos outros episódios, mas estamos aqui no nosso quinto episódio. Eu estou muito ansioso para a conversa de hoje. Eu acredito que depois de tudo que a gente já discutiu aqui nesses últimos episódios, a gente não chegou ainda no lugar que a gente quer chegar, então a gente tem muito ainda a conversar, a falar sobre isso. E a nossa convidada de hoje, ela vai ajudar a gente a seguir ainda mais com esse assunto. Puxando o que o Doug já falou, a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, gente. Não é à toa que ela ficou aqui para um desses últimos episódios do Finalmente, porque pensa numa pessoa que tem muita bagagem, muita coisa para nos ensinar. Foi uma pessoa enriquecedora para o nosso projeto mesmo, para a formação dele no 7º semestre. Então a gente não podia deixar de trazer ela aqui de volta para mostrar para o mundo essa pessoa maravilhosa. Então eu gostaria de convidar e chamar a Tatiana. Quer se apresentar um pouquinho para a gente? Olá, quem nos assiste, eu sou Tatiana. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos são loiros, estou aqui no fundo de uma parede branca, minha camiseta é colorida. Sou psicóloga, atualmente estou atuando como psicoterapeuta e acabei aprofundando o estudo na temática racial quando eu fui para o doutorado, um pouco antes já, né, querendo me debruçar, entender um pouco mais sobre isso, mas me aprofundei de fato quando eu fui fazer a minha pesquisa do doutorado. Então, vocês conheceram um pouquinho da Tatiana, vai ter muito para vocês conhecerem ao longo da entrevista, que vai ser muito bom. E eu gostaria de lembrar vocês do nosso questionário, que o link está na bio, e também vocês que estão nos ouvindo pelo podcast, tem o link na descrição, tá bom? Então não esqueça de participar, é muito importante a sua participação, você professor que está nos ouvindo, porque vai ser para a nossa formação, do nosso relatório final, do nosso projeto, porque é muito importante, para que ele realmente vire um projeto científico, a gente precisa dessas respostas de vocês, então não esqueça de preencher. Então vamos dar seguimento para as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: pensando você, Tatiana, como uma pesquisadora da temática racial, mesmo sendo branca, e nosso público-alvo aqui nesse podcast sendo os professores de psicologia do seu USP, em sua maioria brancos, qual a sua motivação para o estudo tão aprofundado do tema? Bom, primeiramente eu queria agradecer, não agradeci anteriormente, queria agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma alegria imensa ver essa movimentação de vocês, estudantes. Eu acho que vocês estão fazendo muita diferença aí. Gostei muito das perguntas. Vamos começar por essa difícil, a minha motivação. Na realidade, a minha motivação ela partiu de um contexto exterior à psicologia, de um grupo que eu fazia parte, um grupo da cultura Rastafari, que é uma cultura preta, e que a gente fazia um grupo de educação e nessa ocasião eu participava, mas como na minha formação de psicóloga, e eu sinto que cada um levava uma temática, né? Cada um levava aquilo que era do seu saber, e da minha parte eu não sabia muito o que levar, né? Em relação à questão racial, até porque eu não tive isso na minha formação. E paralelo a isso eu estava dando aula, né? Num curso de psicologia, num curso de formação, e existia realmente, tanto na minha formação como na minha prática docente, um vácuo em relação a essa temática, né? Foi aí que eu comecei a estudar, a entender, e foi um processo muito intenso, né, na realidade. E aí eu fui entendendo a importância, a relevância de estudar essa temática, na realidade, que não é uma temática a gente vai falar um pouco sobre isso, mas não é uma temática própria de uma disciplina, né? Mas eu acredito que é uma temática que atravessa todas as disciplinas numa perspectiva ética mesmo, né?
não tem como a gente deixar de se referenciar por essas questões, né? Pela questão racial, pela questão de gênero, enfim, num contexto social como a gente vive. Então, assim, a minha motivação inicial foi essa, mas ela foi mudando ao longo do tempo, quando eu comecei a me aprofundar, né, nos estudos e fui vendo a importância de falar sobre isso num contexto tão esvaziado dessa discussão que é o contexto universitário, né? Tanto por parte, na ocasião, né? Eu vejo que isso está mudando, até porque vocês estão aqui, né? Mas na ocasião existia uma resistência muito grande dos estudantes falarem sobre isso, né? A gente, na época que eu estava dando aula, existia uma pequena, muito pequena parcela de estudantes pretos e docentes negros não existia, né? Eu nunca, posteriormente eu tive acesso, né? Mas nessa ocasião que eu iniciei o doutorado eu não conheci nenhum docente negro. E aí, assim, era muito difícil de falar sobre isso. E aí eu fui vendo a importância de falar sobre essa temática dentro do contexto universitário, né? Enfim, para além de um dia que se caracteriza como o Dia da Consciência Negra, enfim, para que isso seja estruturante, né, dos nossos cursos. E eu fui vendo, na realidade, esse esvaziamento e a necessidade de pautar isso, né, nas minhas aulas, com as outras pessoas que eu convivia, né, com o corpo docente, e ao mesmo tempo um embaraço aí por parte de todos que eu me relacionava. E aí eu vi a importância, né, e depois com a pesquisa isso ficou mais evidente ainda, né. Nossa, muito boa a sua fala, Tatiana. E uma coisa que me chamou a atenção é que, no fundo, não importa qual foi o real motivo que te impulsionou, né? Sua motivação, mas o que você está fazendo. Porque a gente ouviu nos outros podcasts também algumas professoras trazerem também um relato de que, enquanto elas estudavam, os companheiros da faculdade delas de ensino também não tinham pessoas negras, não tinham pessoas pretas, né? E corpo docente também não existia. Então, ver que a gente está falando sobre isso hoje é muito bom, muito interessante. E é bom que a gente está acordando para isso. Isso é muito, muito bom mesmo. E isso nos mostra o quanto é necessária essa caminhada aqui, né? E dos professores também, porque mostra que muitas vezes a formação básica ela não é suficiente, né? Não que não é necessária, ela não é suficiente para as demandas que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, como uma temática como essa, né? Eu acho que a psicologia, por muitos anos, e acho que desde o início aqui no Brasil, né, que ela se configurou como profissão, né, anteriormente a isso já existia psicologia aqui, né, na realidade nunca quis olhar para uma realidade que sempre existiu, né, não é que o racismo é algo atual, né, na realidade a psicologia ajudou a constituir o racismo, né, então e aí isso também foi muito motivador para mim, essa dívida histórica que a gente tem, né, com essa temática. Porque se a gente olha para a nossa história, enquanto profissão e enquanto ciência no Brasil, a psicologia ajudou a legitimar o racismo, né? Com as teorias raciais, se apropriando disso, se apropriando da questão da psicometria, enfim. Então, assim, isso é uma dívida muito grande que a gente tem com a temática, que é uma temática que, né, desde o processo inicial de colonização já existiu, né? O racismo ele se constitui aqui já nesse princípio, né? Então, a psicologia a formação da psicologia brasileira foi se eximindo de olhar para isso, né? E a gente tem uma grande parcela de pessoas brancas, né? Exclusivamente de mulheres brancas, e isso foi ficando, na realidade a gente nem foi olhando para isso e para outras questões sociais da nossa realidade, né? Então, só para complementar aí. Isso que a Tatiana falou, né, reflete muito sobre aquilo que a gente já viu, né, sobre o que a gente tem comentado e conversado nos últimos podcasts.
a questão do apagão da identidade negra, né, o apagão da história brasileira, né, em relação às pessoas pretas. Então, né, a gente tem a realidade de que o racismo existe. A gente tem a realidade de que a psicologia contribuiu para dar continuidade nesse racismo. Estamos numa sociedade racista. Como que a psicologia vai ignorar esses assuntos, né? Como que a psicologia vai ignorar essa realidade? Como que um tema tão importante, um tema que faz parte da nossa vivência, né? Ele está e aí penetra todas as nossas relações em sociedade. Ele não vai ser trabalhado, né? Como que a psicologia ela se exime da responsabilidade de trabalhar um assunto que ela mesma perpetuou durante tanto tempo? Entendem onde eu quero chegar? Esse tema que nós trazemos nesse podcast não é um tema que é mais um grupo falando sobre isso, né? Precisa ter muitos grupos falando sobre isso, porque é uma coisa extremamente importante. É uma coisa que a psicologia, no geral, tem ignorado, né? Não tem dado tanta importância, sendo que ela ajudou a construir isso. Então, isso deveria ser algo que já tivesse presente em todos os cursos há muito tempo, né? Na grade curricular dos cursos. Mas é algo que a gente não vê, que a gente não viu, mas que a gente espera ver depois com os resultados dos projetos que estão surgindo, de mais pessoas falando sobre o tema. E esse já foi aí um esquenta para as questões que estão por vir, né, que falam um pouco sobre isso. Mas dando seguimento aí nas nossas questões, a universidade é um espaço que promove a igualdade racial, né? Entendemos isso como algo a se buscar, né? Essa igualdade ela é prevista numa lei que é a 10.639 de 2003, né? Que busca resgatar a contribuição do povo negro das áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Essa lei ela se direciona ao ensino fundamental e ao ensino médio, implementando temas como história e cultura afro-brasileiras dentro dos conteúdos já existentes, e não como uma matéria nova. E, além disso, incluiu também no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa lei, para você, Tatiana, se aplica ao contexto universitário? Né? No seu ponto de vista, como um professor pode considerar essa lei quando ele for produzir conteúdo teórico, expor esses conteúdos aos alunos? Com certeza essa lei se aplica ao ensino superior, né, em todos os cursos, na realidade, não só o de psicologia, né, eu acho que em todos os níveis de formação essa lei se aplica, tanto ela como a 11.645, se não me engano, que fala sobre a questão indígena, né? E assim, na minha perspectiva, o que eu entendo e o que eu vi também na pesquisa que eu realizei, né? Quando eu analisei alguns projetos políticos pedagógicos, né? E aí, assim, quando a gente pega o projeto político pedagógico, que é aquela referência daquilo que o curso vai se propor a ensinar, daquilo que ele tem como princípios, enfim. E que essa referência também tem uma outra referência, que são as diretrizes curriculares, né? Quando eu olhei para esses documentos, o que eu achei, a lei ela é muito pouco citada, né, nos documentos, nos projetos, e quando ela é citada, ela é extremamente mal interpretada, porque ela vai parar, a execução dela, né, ela vai parar em disciplinas de sociologia e de antropologia. Então, mais uma vez, a psicologia não entende que é para ela isso, né? Né? Então, assim, na realidade, e na minha perspectiva, o que eu fui entendendo ao longo do tempo é que essa questão, né, da população preta, dessa história, desses traumas, né, de tudo isso que
que aconteceu na nossa história, né, na história do nosso país, ela cabe, né, essa consideração, essa compreensão, né, e esse aprofundamento em relação a essa história, ela cabe em todas as disciplinas se a gente quiser falar sobre isso, né? Desde a história da psicologia no Brasil, né, que a gente pode resgatar essa história, até na clínica, em qualquer perspectiva teórica, no espaço da questão da organização, né? Se a gente for parar para pensar quem são, o que a questão racial diz dentro do universo organizacional, né? Dá para fazer uma boa reflexão aí, né? Não vou entrar em detalhes, mas assim, na psicologia da educação também, se a gente olhar e fizer, né, uma leitura, racializar, né, essas relações, essas pessoas que estão envolvidas dentro do contexto escolar, a gente também consegue trazer uma outra perspectiva da psicologia. Se a gente olhar para os testes psicológicos, né, organizando até essa prática que a psicologia teve, trazendo à tona até essa prática que a psicologia teve em relação ao uso de testes para legitimar o racismo, né? A gente tem dentro da faculdade, às vezes essas disciplinas, né, por exemplo, de avaliação psicológica, ela é totalmente descontextualizada de uma situação crítica, né? Então, assim, a gente aprende lá o Galton, que é o cara que inaugurou os testes de inteligência, mas ao mesmo tempo foi o cara que propôs a eugenia, né? Que é o estudo do melhoramento racial, né? Que isso no Brasil chega e a psicologia vai fazendo o quê? Vai usando os testes de inteligência para legitimar a diferença da população preta para a população branca, né? Então, assim, é algo muito complexo, né? Se a gente não tem um olhar crítico para isso, né, dentro dos processos de formação, a avaliação psicológica, se a gente olhar para a ética, se a gente olhar para, não sei, podem me ajudar aí, qualquer disciplina cabe, epistemologia, psicologia social, muitas vezes a discussão fica localizada na psicologia social, né? E que eu acho que, na realidade, como o Douglas falou, né, a gente está vendo práticas aí acontecerem, né, enfim, mas na realidade a mudança ela precisa ser estrutural, né? Não adianta ser uma disciplina ou um projeto de extensão, né? É uma linguagem e uma postura ética que todos os professores precisam adotar, né? Todos, né? Então, assim, é uma questão, na minha opinião, é uma questão ética, né, de responsabilidade de uma prática, de entender que a psicologia ela é política desde o princípio, né, dessas negociações que foram feitas ao longo do tempo, do posicionamento que você tem, né, enfim, então, assim, eu entendo que é uma discussão que ela pode ser e precisa ser feita em toda e em qualquer disciplina, em estágio, enfim, tanto disciplinas teóricas, e assim, não adianta cobrar o aluno lá no estágio se ele não teve um fundamento teórico interessante, né, no processo anterior. Por isso que isso... E assim, como a gente está lidando com questões de privilégio, principalmente de quem está em sua maioria dentro do contexto universitário, que é a população branca, essas questões precisam ser muito bem discutidas. E a gente está num ambiente, na realidade, que vocês estão se formando para isso, né? Para escutar, para compreender, né? E se a gente não se abre para isso, fica muito difícil, né? Eu digo, a gente, né, nós brancos, né? Que é uma dificuldade muito grande da população branca entender, né? De entender e de sair dessa compreensão de que as pessoas são descoladas de um contexto histórico, né? De que elas não carregam essas identidades, né? Quando a gente fala sobre a questão racial, falar sobre raça não é falar sobre uma raça biológica, é falar sobre uma raça que foi construída socialmente, né? Então, assim, a população preta carrega, em virtude dessas questões, né, a população preta carrega
para ela tudo aquilo que engloba essa identidade, bem como a população branca, né? A gente ainda não consegue transpassar isso, a gente precisa falar sobre a questão de raça. Então, a gente precisa se racializar, né? Tanto eu, que sou uma mulher branca, e aí a população negra, na realidade, já nasce nesse contexto da racialização, né? Então, a gente que é branco, que não tem ainda não tem essa vivência. Eu tive muito tardiamente quando eu fui estudar, né? Eu não tinha nenhuma consciência, né? Nenhuma consciência em relação a isso, mas diferente da população preta que acaba tendo a consciência racial no cotidiano, por conta do próprio racismo, né? Então, assim, são questões afetivas, de privilégios, que envolvem também uma questão de conhecimento. Então, é algo bastante complexo, né? Por isso, precisa permear todo o processo do curso. Eu acho que, assim, essa compreensão, ela é radical, mas eu acho que ela é a mais eticamente orientada, né? Se a gente não tiver essa perspectiva de que todos precisam passar por essa compreensão, né? Realmente essa mudança que precisa ser estrutural fica difícil de acontecer, né? Eu acredito muito na sua fala, porque entendendo que o racismo ele está velado muitas vezes dentro do meio universitário, né, através da grade, através da falta de representatividade dentro do ambiente, enfim, é realmente necessário um posicionamento em relação a esse tema, né? Nós, enquanto estudantes, e muito mais os professores, não podem mais estar omissos a esse tema, né? É importantíssimo. Me surpreende também a fala da Tatiana, porque desde quando nós entramos no curso, né, nós três estudantes, nós escutamos sempre que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, né? Essas três grandes características que nos moldam, né? E como que a gente pode ignorar, de uma forma, onde esse indivíduo cresceu, onde esse indivíduo foi inserido, a sociedade na qual nós estamos. Como que a gente ignora isso? Como que a psicologia ignorou isso durante tanto tempo? Como que ela ignorou que ela também participou disso, que ela foi responsável com os testes, com toda a questão da medicalização, esse racismo estrutural. Entende? Então, quando nós tivemos vocês me corrijam se eu estiver errado, tá, meninas? Mas na nossa matéria de psicologia e educação, né, todas que a gente teve, e desenvolvimento, eu não me recordo de nenhuma vez que a gente falou sobre racismo. Não me recordo. Realmente não me recordo. E isso é preocupante porque é um tema que nós vamos trabalhar com certeza na clínica. Nós vamos trabalhar com certeza na clínica. Nós temos a maior população, a nossa maior população no Brasil é preta. Nós estudamos o tempo todo sobre autores brancos, sobre vivências de pessoas da Europa. Nós estudamos que a psicologia teve esse papel, né? Foi uma psicologia que veio importada de outros países, né? E ficou durante muito tempo. E nós nunca tivemos esse olhar mais geográfico para a população que está aqui, né? Para essa nossa população. E durante o nosso curso, se nós não vimos isso até hoje, isso me preocupa. Só ter escutado isso, como a Tatiana falou, mais em psicologia social. O que nós tivemos até hoje sobre isso foi com a professora Marcela, que vocês conheceram no quarto episódio, no terceiro episódio. Foi com a professora Marcela. Né? E é preocupante, porque é uma coisa que envolve toda a nossa profissão, e nós vimos ela somente em um local, que é a psicologia social. Como que nós vamos trabalhar com as crianças, né? Como que nós vamos ter bagagem para trabalhar com idosos? Como que a gente vai ter bagagem para trabalhar isso numa instituição,
numa organização empresarial, como que a gente vai trabalhar isso? A gente não sabe, porque a gente não viu, né? Pelo menos falando sobre mim. Eu não vi como que eu vou fazer. E foi a partir desse estágio, por isso que é importante a gente ressaltar esse movimento de refletir, né? De não basta somente um, né? Todos precisam estar interligados nesse mesmo movimento. Todos precisam estar direcionados nesse mesmo movimento para fazer a coisa acontecer. Se eu não tivesse participado desse estágio, eu continuaria perpetuando atitudes racistas que eu, como pessoa preta, também tinha por estar inserido numa sociedade racista, por ter crescido em uma sociedade racista. Então, a importância de falar sobre isso, a importância de inserir essa informação, essa matéria, esse tema nas grades curriculares e fazer com que os professores estejam inteirados sobre esse assunto é muito grande. É muito importante. É muito importante. É só uma contribuição que o que mais ficou evidente assim nesse estágio é que esse assunto não é tratado no nosso curso, é que os outros grupos de estágio, né, que estão fazendo outras intervenções, também elaboraram ações nessa temática racial, só que para um outro direcionamento, né? E foi feito um questionário aos alunos para que eles se autodefinissem, né? Qual a cor eles se definiam, e ficou muito confuso esse questionário. Então a gente conseguiu perceber também que esses alunos muitas vezes não conseguem nem se identificar como preto, como branco ou como amarelo, outras cores. E também nesse outro questionário que as outras turmas fizeram, falava sobre o colorismo, o estudo do colorismo, e nem nós estagiários nunca tínhamos ouvido sobre esse tema. E quando foi lançado esse questionário aos outros alunos de diversos cursos, não só de psicologia, ninguém nunca ouviu falar sobre o tema. Então, assim, nós podemos sair ignorantes quanto a esse tema, mesmo depois de 5 anos de formação, né? E muitas vezes a gente fica preocupado com abordagem, com métodos, enfim. É muito falado sobre ética no nosso curso, né? Até agora, no penúltimo ano, a gente ouve muito sobre ética. Mas esse tema, nós poderíamos sair totalmente ignorantes. E é aí, né? Porque quando nós sairmos dessa instituição, estaremos preparados para lidar com esse público como é ofertado no curso, por exemplo? Fica um questionamento. Vou complementar, assim, Maria e Douglas, o que me preocupa na realidade, assim, o racismo, às vezes, quando chega pra gente numa prática psicológica, ele não chega de uma maneira batendo na porta, olha, eu tô sofrendo racismo, sabe? Então, assim, ele chega, às vezes, de uma maneira muito confusa, a pessoa, às vezes, num estado de sofrimento muito intenso, e ela também não sabe identificar o que ela está passando, né? Então, isso é muito preocupante se a gente não consegue identificar isso e acha que a pessoa está realmente num processo de depressão, enfim. O que com certeza ela pode estar, mas assim, o que está gerando tudo isso, né? Então, assim, isso é mais preocupante ainda pelo fato de vocês não terem, ao longo do curso, e isso precisa ser realmente ao longo do curso, esse olhar diferenciado para essas situações, né? Então, assim, entendendo que quando uma pessoa preta vai procurar ajuda, a nossa escuta precisa estar afinada a isso, né? E precisa considerar isso em qualquer contexto, né? O que significa essa pessoa estar em sofrimento, né? Pensando aí no contexto por exemplo, da saúde mental, né? E quando a gente ainda vai para as políticas públicas, isso fica mais forte ainda, né? Porque é outra discussão que poderia ser feita, por exemplo, na disciplina de políticas públicas, né? Como que é o acesso da população preta às políticas públicas de saúde, de assistência? Quem são os maiores usuários dessas políticas? E como que é o acesso e a permanência dessas pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão das cotas, né?
A gente tem, em algumas universidades, as cotas, tem o acesso, mas e a permanência, né? Então, assim, são, é uma complexidade intensa, assim, que não dá para a gente localizar isso numa disciplina só, né? Até porque seria bem imprudente a gente achar que uma pessoa vai dar conta de falar sobre isso numa disciplina só e os outros se eximem da responsabilidade de falar sobre isso, né? Então, assim, é uma formação mesmo, né? Que a gente precisa... A nossa formação enquanto profissional, ela precisa ter como fundamento isso, né? Comentando sobre esse assunto, eu sentia um pouco de, não sei se é essa a palavra, né, mas falta de humildade, um pouco de arrogância, assim, da parte das pessoas, porque, mas eu já sei sobre isso, eu já ouvi sobre isso, mas na psicologia social. Só que, gente, igual a Tatiana tá falando, não é suficiente, não é suficiente, é pouco. Enquanto eu ouço e gravo esses podcasts, enquanto eu ouço a fala da Tatiana, eu percebo, eu fico, gente do céu. E eu fico com o mesmo questionamento da Maria. Será que essa formação de 5 anos ainda, ela vai ser suficiente? Óbvio que não. Eu vou precisar continuar estudando, vou precisar adquirir mais informações. E eu fiquei assim, gente, como assim os testes, eles faziam isso com as pessoas? Eu tô aqui com a cabeça fervendo com as informações que a Tatiana veio trazer pra gente. Muito obrigada, de verdade, gente. Nossa, que enriquecedor, de verdade. Indo para a próxima pergunta, no que favorece o professor ter propriedade sobre o tema? O que favorece, eu acho que ele tem uma prática eticamente orientada, né? Uma atuação eticamente orientada. É isso, eu acho que isso cada vez mais fica evidente para mim, né? A perspectiva da responsabilidade também, né? Da gente se apropriar disso, né? É de nossa responsabilidade olhar para as questões das relações humanas. Consequentemente, a gente precisa olhar para esses contextos que as pessoas estão inseridas, né? E no Brasil, se a gente não entender que a psicologia no Brasil ela tem uma característica própria de um país que foi colonizado e que teve diversas negociações que só fizeram perpetuar a barbárie, né? Se a gente não entender esse solo que a gente se localiza, né? E aí a gente precisa beber de várias fontes, não só da psicologia, precisa beber da história, da literatura, né? Não tem como a gente se limitar à psicologia, né? Não que a psicologia não nos dê todos os elementos, mas a gente precisa ouvir outras coisas que a psicologia fala, e eu acho que assim, a gente tem cada vez mais uma vasta literatura em relação a essa temática, mas eu acho que a gente também precisa ouvir outras disciplinas, né, para a gente entender pela complexidade do tema, né? Então é isso, assim, na minha opinião, o professor, o docente ou a docente que compreende isso, ele passa a ter uma outra compreensão da própria psicologia, né? Entendendo que a psicologia, de fato, ela é política, né? Ao longo da nossa história, se a gente for olhar para isso de maneira profunda, a gente vai entender isso, né? Porque, assim, a tal da neutralidade, ela foi usada para exterminar, né? Aquilo que não lhe servia. Então, é uma questão muito delicada isso, né? A gente também entender isso, né? Por um lado, entender o quanto, na realidade, a gente precisa se posicionar diante dessas situações, né? E isso eu acho que é uma questão ética mesmo. E o quanto esses discursos de normatização, né? Que nem o Douglas falou da questão da medicalização, enfim, esses discursos neutros, né, bem entre aspas,
eles na realidade servem para aniquilar aquilo que eles não colocam na métrica deles, né? E é o que aconteceu com o próprio racismo, né? Então, essa dimensão ética e política, né, da psicologia, ela precisa ser compreendida de forma urgente, assim, para a gente hoje, né, na toada que a gente está em relação à psicologia no Brasil, né? Até porque a gente já perpetuou muita desigualdade. Quais autores, assim, Tatiana, quais autores você recomenda para os professores? Porque para direcionar eles mesmo para encontrar esse tema. Olha, Douglas, eu acho que assim, você realmente, talvez você não encontre algo com essa especificidade em relação à questão do corpo docente, né, da psicologia, enfim. Mas na realidade, eu entendo que a psicologia, ela é, ela é reflexo daquilo que a gente vive do ponto de vista social, já que o racismo é estrutural, né? A gente só reproduz o que está posto na realidade, né? Então, entender o racismo nessa dinâmica entender que a gente executa esse racismo nas nossas práticas, né? Agora, com relação a material, assim, eu acho que eu até fiz uma listinha aqui, né, de pessoas que eu leio e cada vez mais tenho descoberto, né, alguns autores, porque na realidade é isso, né, é uma compreensão que talvez a gente seja contínua, né, eu não vou parar de estudar só porque eu entendi algumas coisas, né. Então, é uma literatura que me interessa bastante, né? Então eu acabo meio que indo atrás, assim, e tem muita gente nova aí também, né? Eu acho que o principal, assim, para a gente olhar para ele, que a psicologia deveria ter como bibliografia básica, né, em todas as universidades, é o Fanon, né? O Frantz Fanon, que é um autor que é da psiquiatria, mas ele vem trazer uma contribuição imensa, assim, né, para a gente em relação à questão, principalmente no início, né, o primeiro livro dele, Pele Negra e Máscaras Brancas, ele vem trazer essa contribuição da saúde mental, né, depois ele vem para uma perspectiva política, né, enfim, mas uma perspectiva mais ampla, na realidade, porque quando ele faz o primeiro livro já é uma perspectiva política, mas ele vem ampliar essa compreensão, né, enfim, de uma maneira diferenciada, mas eu acho que ele é um dos autores como referência aí, né, que eu acho que todo mundo deveria ter acesso. Uma autora brasileira que assim, acho que foi a primeira que eu tive acesso quando eu comecei a estudar, né, foi a Maria Aparecida Silva Bento, que é uma autora que inclusive é do CERT, que é um centro de estudos que se debruça em relação à questão do racismo, né? Ela tem bastante coisa escrita, eu acho que é uma... E aí ela vem falar da negritude, mas ela fala da população preta, mas ela também fala da questão da branquitude, né? Ela é uma mulher preta também. Ela traz uma perspectiva da branquitude muito interessante, assim, né? E aí, assim, vamos pensar mais aí a Neuza Souza Santos também, que foi uma psicanalista, que também trouxe contribuições também. Eu acho que todos eles tiveram uma influência muito grande do Fanon também. Se a gente olhar para a nossa história também, a Virginia Bicudo, né, que foi uma das pioneiras, né, a realizar os estudos sobre a questão racial. Tem um texto que são dois autores também que eu ia citar, que é o Alessandro de Oliveira dos Santos e a Lia Weiner, que é uma estudiosa em relação à questão da branquitude. Tem um texto deles que eles trazem, é um artigo, eles trazem essa história de como a psicologia se envolveu com a temática do racismo no Brasil, né? Então, desde
dessa questão, né, da eugenia, dos testes, até o início dos estudos da negritude, depois da branquitude, né, enfim. Então ela traz esse panorama de quais foram os autores e autoras que foram se envolvendo nessa discussão em relação à temática no Brasil, né? Um texto bastante interessante, assim, que eu tenho como referência, assim, porque ajuda a gente a entender, né, quem são essas pessoas que se envolveram com a temática, né? Assim, a gente tem muita coisa produzida, né, mas que não chega na academia. E aí, assim, do ponto de vista da história, e acho que contribui muito para a nossa compreensão em relação à temática, a Lélia Gonzalez, o Abdias Nascimento, né, não são da psicologia, mas trazem uma compreensão da população em relação à questão da identidade, da população negra, enfim, que vale a pena a gente, né, olhar e se debruçar. Uma autora que eu tenho lido bastante ultimamente é a Grada Quilomba, que também vale a pena. Ela traz uma perspectiva bastante interessante em relação à questão do trauma colonial. Enfim, e aí, assim, tem também uma outra autora, não sei se vocês conhecem, que ela é bem jovem, brasileira, indígena, que é a Geni Nunes. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela traz a perspectiva indígena, mas ela fala da questão colonial de uma maneira muito, muito, muito interessante, assim. Ela está, acho, fazendo doutorado, mas ela tem uma compreensão muito interessante em relação a essas questões da colonialidade, enfim. O próprio Kwame, que vocês entrevistaram também, super recomendo o trabalho dele, acho que vale muito a pena, ele também traz uma perspectiva bem interessante. E aí, assim, eu sugiro, além disso, né, dessa galera acadêmica, aí sugiro literatura também, né, ler história de autoras, mulheres negras, né, acho que no Brasil a gente tem uma grande referência que é a Conceição Evaristo, né, traz contos, traz poesias, a gente precisa muito beber dessa fonte, eu entendo, sabe? A gente que é da psicologia. Uma outra autora também que eu gosto bastante é a Ana Maria Gonçalves, que escreveu um livro que chama Um Defeito de Cor, que também traz uma narrativa. E a gente é psicólogo, né? Psicóloga, eu não sei, eu fui para psicologia porque eu amo ouvir história, né? Então, ouvir essas mulheres é também entender muita coisa que a psicologia, enquanto teoria, talvez ainda não nos ofereça, né? E beber dessas fontes é muito importante. Assim, eu gosto muito de música também. Quando eu dava aula, eu passava muito para os meus alunos. Alguns não gostavam muito, mas muito rap, Racionais, Sabotagem, que traz uma realidade que eu entendo que ela é emergente da gente. Assim, a minha formação foi uma formação anterior à faculdade que eu ouvia muito rap e eles me ensinaram demais, assim. Acho que muito mais do que muito tempo que eu passei dentro do contexto universitário, sabe? Porque eles trazem uma realidade tão própria do Brasil que a gente não dá conta de falar isso, né? Então, assim, eu acho que a gente, enquanto profissional, precisa beber dessas fontes, né? Precisa beber da arte, da história. A gente é psicólogo, a gente quer ouvir história, né? E é importante a gente querer também ouvir a nossa história, né? A história que fez a gente estar aqui hoje, né? Então eu recomendo, eu acho que a gente está com muitas referências muito boas e com discussões muito aprofundadas em relação à questão racial no Brasil, né? Que alguns eu citei aí, né? Mas também a gente precisa beber dessas fontes são fontes do nosso lugar, né? Que dizem de nós. Exatamente. É muito bom ouvir isso, sabe, de um profissional, que é um profissional falando com outros profissionais, né? Não a gente ainda, é claro, mas vocês que estão escutando a gente. Um profissional falando para outro profissional.
para garantir que essa pessoa também não se sinta assim acuada no sentido de só eu que não sei como que eu vou fazer isso, né? Como que funciona essa parte da minha formação que foi negligenciada. Então é muito bom escutar a fala da Tatiana, porque ela direciona exatamente para o público que está escutando esse podcast, que é o nosso público-alvo, que são vocês, professores. Os autores, né, que a Tatiana estava trazendo aqui, eu tinha selecionado alguns, aí ela foi falando, fui ticando aqui, para ver se eu tinha visto certo, né? Mas é importante a gente ter essa psicologia, essa parte da psicologia, porque são poucos autores, não são tantos autores pretos em contraste com os autores brancos. Né? Enquanto a gente tem pessoas pretas falando sobre esse assunto, nós nos sentimos muito mais confortáveis com a informação. Nós nos sentimos muito mais... É um conteúdo mais amigável, sabe? Algo mais palpável de uma realidade. Como a Tatiana falou. Entender essa realidade da pessoa, né? Entender a nossa própria história. A gente escutava muito a professora Marcela falando, né? Em psicologia social. A gente poder se inserir num ambiente que o nosso paciente, que a pessoa que a gente está fazendo esse trabalho, ela está, ela está vivenciando. Porque é muito fácil nós falarmos, nós lidarmos com uma pessoa da sala de atendimento para dentro, apenas. Né? Não olhar toda a vivência dela lá fora, o ambiente que ela está inserido. E isso faz diferença. A gente consegue ter esse olhar mais humano, esse olhar mais direcionado para essa pessoa. Quando a gente passa a entender exatamente o contexto que ela está vivendo. Qual é esse contexto? A gente entende que, como estudantes, também vocês como profissionais, essa deficiência, né, nesse conteúdo, nessa temática, em relação ao corpo docente, em relação à grade curricular, tem muito a ver com a nossa história. E se a gente não parar para pensar na nossa história, não parar para refletir na nossa história, a gente vai achar que tem outras causas. A gente vai começar a achar que não existe. E isso não pode acontecer. Nós, como estudantes e vocês como professores, como pesquisadores, tem que ter esse entendimento de que o que nós estamos sobre o assunto que nós estamos falando aqui, sobre o que a Tatiana trouxe, reflete muito sobre a nossa história, sobre a nossa existência aqui nesse país. Então, é extremamente necessário nós estudarmos, nós nos aprofundarmos sobre esse assunto, porque inevitavelmente em algum momento a gente vai se deparar com isso. E é bom a gente estar preparado. Né? Nós nunca seremos 100% preparados. Por isso que, como a Tatiana falou, a gente sempre está lendo, sempre está estudando. Então, nós precisamos estar inteirados sobre esse assunto. Uma coisa que eu Maria, me recordei é que, enquanto nós estávamos elaborando essa proposta, no semestre passado, nós entrevistamos pessoas diferentes, né? Pessoas de escalas diferentes também dentro da instituição. E nós questionamos por que não há uma matéria sobre esse assunto dentro do curso, né? Até para a gente poder pensar o que se pode fazer dentro do curso. E a resposta que nós tivemos é que não é muitas vezes proveitoso financeiramente para a instituição colocar um assunto como esse numa grade fixa. E você trazendo isso agora, antes eu tinha um pensamento de como a dívida pode ser muito maior, né? O valor que poderia ser perdido, por exemplo, na verdade, ele se torna muito mais crítico quando você não trata esse tema e quando você perpassa isso a profissionais que se posicionam como ouvintes do outro, né? E essa fala dessa entrevista que a gente teve me chocou muito. E agora você trazendo esses autores pretos, tipo, como assim a gente tem material? Como assim só a parte financeira é vista, né? Isso dentro da nossa instituição. Imagine nos tantos outros contextos dentro do Brasil. Assim, gente, é realmente alarmante, assim. E, assim, a gente tem, por outro lado, o sistema conselhos, né? É importante a gente falar isso, né? Porque, assim,
o sistema conselhos, né, o conselho regional, os conselhos regionais e o conselho federal, eles têm um envolvimento muito grande com a perspectiva, com essa temática, né? E não é de hoje, né? Existe a Resolução 018, que trata especificamente sobre o assunto. Existem materiais, cartilhas produzidas, notas de referência, notas de referência específicas sobre o assunto, né? Então, assim, é algo próprio do contexto acadêmico mesmo, né? Não é que a classe de psicólogos e psicólogas não fala sobre o assunto, mas a base, a formação, ela está distante disso, né? Então, assim, isso, existe material, existem autores pretos falando sobre isso de uma maneira muito aprofundada e na realidade, esse lugar da academia ainda deixa muito a desejar, assim. Eu entendo que é por uma questão de uma quase que grande maioria de docentes brancos, né? Eu tenho quase certeza que isso acontece e, obviamente, todo esse engendramento aí do próprio racismo que articula tudo isso, né? Então, assim, se tem uma disciplina que não é da psicologia, né, é da sociologia. Então, assim, são artimanhas, né, que são próprias do racismo, né? Todos esses, né, essas articulações, essas contradições, né, que o Douglas falou anteriormente, como assim, né? A gente legitimou isso e não quer olhar para isso, né? Então, isso tudo muito próprio da atuação do próprio racismo, né? Então, isso, assim, o movimento social está falando isso há muito tempo já, os movimentos sociais, os movimentos negros já estão falando isso há muito tempo, mas o contexto acadêmico ainda está impermeável a essa discussão, né? Pelo menos até onde eu tive acesso, né? Eu fico feliz que vocês estão aí, né? Até semana passada eu participei de um podcast para falar um pouco sobre a minha experiência da pesquisa, né? E falei muito de vocês, assim, o quanto porque me falaram de questões de mudança, né? Como que eu entendia isso, né? Eu falava, olha, eu acho que a mudança tá vindo por um lugar que talvez a gente não esperava, né? Tá vindo por uma geração que quer falar sobre isso, que é uma geração que está entrando nas universidades, né? E que são os estudantes agora que estão cobrando os professores. Que bom, né? Mas é isso, né? Mas é uma questão complicada aí quando a gente pensa no corpo docente, né? Desse pessoal que não teve acesso a esse tipo de conhecimento, mas isso não quer dizer que a gente não possa mais ter ao longo da vida, né? Só porque a gente não aprendeu sobre isso na faculdade, a minha geração, por exemplo, né, que eu não vou mais poder ter acesso a isso ao longo da vida, né? Eu estou aqui, né, falando com vocês, escutando a Tatiana, mas assim, eu estou ao mesmo tempo fico extasiado com o que ela traz, né, com essas informações, que eu me sinto numa posição privilegiada hoje aqui. Queria que vocês tivessem tendo essa experiência, ou que vocês tivessem tido essa experiência na formação de vocês, porque faz toda a diferença. Esse olhar, ele fica mais ampliado, esse olhar, ele muda, sabe? Ele te transforma. E nós estamos discutindo muito aqui. Nós estamos falando de várias coisas. Nós estamos abordando vários assuntos relacionados com a temática. E quando nós pensamos em mudança, nós pensamos muito nessa, o que a gente vai fazer, aonde nós vamos chegar. Mas tudo parte desse ponto. Tudo parte desse momento de reflexão. Tudo parte desse momento que você está escutando a gente aí, começa a refletir sobre o assunto. Às vezes é uma coisa que você nunca parou para perceber. Uma coisa que você nunca reparou. Uma coisa que nunca fez parte da sua realidade. E agora, com todo mundo que está vindo aqui falar com a gente, nós, principalmente nós três, eu, Douglas, a Maria, a Giovana, nós temos a oportunidade de ressignificar nossos conhecimentos e absorver novas vivências, absorver novos olhares para essa realidade, né? Enquanto a Tatiana estava falando dos autores, né?
tava pesquisando eles aqui, né, pra mim ver se ia bater com o que ela ia falar. E eu fui pesquisar, joguei no Google, gente, será que essa gente é preta mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver a carinha dessas pessoas, porque nós nunca ouvimos falar deles. É, nós nunca foi algo real pra gente, entendeu? A gente ouve falar. Tem gente branca doidado na psicologia, né? Tem gente branca doidado e a gente começa a achar normal, começa a achar que, não tem mesmo, então, pessoas pretas, né? Não tem muito do que a gente fala. Até as minhas falas no início desses episódios, né? Nossas falas, né? Foram falas de desconhecimento mesmo. Nós desconhecíamos, nós não vamos mentir aqui para vocês, nós estamos aqui para aprender, mas nós desconhecíamos esses autores, porque nunca nos foi apresentado, né? E é importante a fala com essas pessoas como a Tatiana. É importante essa fala, que assim nós vamos adquirindo mais conhecimento e nós vamos aprendendo mais sobre esse tema, assim como todos vocês que estão escutando a gente agora. E um ponto importante que a Tatiana traz é que nunca é tarde, né, para você... Sempre chega esse momento. Sempre chega, não é verdade, meninas? Sempre no final, o Thomas começa a latir. Ele fica exaltado com a discussão intensa, entendeu? Com ele quer participar da discussão. E também, como a sua fala trouxe, Tatiana, nunca é tarde demais para a gente estudar sobre esse assunto, né? Nós precisamos estar em contato com esse assunto, nós podemos estudar sobre esses autores de forma autônoma também, desvinculado da nossa formação. Nós temos essa possibilidade, né? Infelizmente, não é algo que foi nos apresentado, mas nós temos essa possibilidade. E nós, quando terminarmos nossa formação, nós temos a possibilidade de ir a fundo a esse tema para conseguir trabalhar melhor com essa população, que é o correto a se fazer, né? Mas, pensando na formação continuada, né, esse conceito de formação continuada entrou em vigor no país em 1996, quando foi implementada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Fazer cursos de atualização é um direito de professores de todos os tipos de ensino, desde aqueles que lecionam em escolas infantis até os profissionais que lecionam em universidades. E essa formação continuada, esse constante aprimoramento que nós fazemos após a graduação, é importante nós falarmos sobre formação continuada, é importante nós estudarmos a fundo após a nossa formação, porque às vezes é algo que, né, fica meio assim, distante dos profissionais. Nós direcionamos os profissionais, depois que nós nos graduamos, nós procuramos nós direcionamos nossa visão para uma abordagem, nós saímos daqui loucos para aprender mais sobre seja comportamental, fenomenologia, né? Mas e uma formação continuada em temáticas sociais, raciais e de inclusão? Como que você enxerga essa importância? Olha, Douglas, eu acho que mesmo os cursos de especialização e mestrado, doutorado, eles também precisariam se rever em relação a isso, né? Como a gente estava falando, a gente não precisa... Obviamente, se eu quiser me aprofundar sobre a temática racial, ok, mas que esses discursos produzidos nesses lugares também sejam atravessados por isso, porque não deixa de ser psicologia, né? Então, assim, que a gente não precise procurar uma super especialidade em relação à temática racial, né? Mas que se você, sei lá, vai procurar um professor no mestrado para orientar o seu trabalho, ele saiba, né, que o recorte racial precisa ser considerado numa pesquisa, em qualquer pesquisa, né, que a gente pensa na perspectiva das relações humanas dentro da psicologia, né. Eu acho que é importante, né, a gente olhar e se especializar, mas também é importante a gente trazer isso para um contexto mais geral, né. Na formação, eu vejo que dentro do contexto formativo, né, que nem se falou de ensinos anteriores ao superior,
existe uma preocupação maior em relação a essa continuidade de formação, né? Quando a gente chega no ensino superior, isso muda bastante, né? Porque os professores vão fazer seus mestrados, seus doutorados, enfim. E aí existe esse lugar da superespecialização, né? Enfim, são poucos os lugares que entendem a psicologia de outras formas, né? Em relação a essa questão, né? Porque a gente segue o baile do mercado capital, né? Da importância de você super especializar num negócio desse tamanho e esquecer o todo, né? Então, tem lugares que... E aí você imagina, se já não é considerado na graduação, imagina no mestrado e doutorado desses professores, né? Que quer que você se... Então, assim, tem alguns cursos de pós-graduação que pedem que você se super especialize. Tem outros não, que tem uma perspectiva um pouco mais ampla, mas... E aí imagina se essa super especialização num contexto como esse que já não fala sobre o assunto, né? Então, é isso, mais uma vez, né? Esses cursos também que saem quando a gente sai da universidade também precisam ser atravessados por essas questões, porque a gente também nesse curso vai estar falando sobre psicologia, né? Então, é isso, né? Eu acho que tem esse contexto social nosso que nos empurra a não falar sobre isso, né? Justamente porque a gente nasceu aqui no Brasil, especialmente, né? A gente se legitimou enquanto ciência quando a gente se colou na medicina, né? E aí quando a gente se cola na medicina, a gente traz uma perspectiva médica, todo um modelo de atuação de ciência que descola esse sujeito dessa realidade, né? Enfim, a gente traz toda essa bagagem e aí, né, desconsidera tudo aquilo que a gente falou em termos históricos, né? São coisas que acontecem de forma concomitante, né? A psicologia legitimar o racismo e se aproximar da medicina, na realidade é um casamento que deu certo e que prosperou, na realidade, com relação a essa propagação do racismo, né? Então, essa bagagem que a gente traz, ela precisa ser olhada, né? Ela precisa ser repensada, né? Porque é ela que, na realidade, ajuda a perpetuar esse silenciamento, né? Quando a gente olha para os cursos de psicologia, especialmente aqui no Brasil, né? Quando a gente vê que, na realidade, a gente quer uma formação generalista, mas a gente continua sendo uma formação especializada em clínica e numa clínica numa perspectiva individual, né? De um indivíduo, né? Quando a gente entende... E esse contexto empurra a gente a pensar que os problemas são problemas do sujeito e não do contexto que ele vive, numa perspectiva maior, né? Esse entendimento que a psicologia carregou ao longo do tempo empurra a gente a pensar que... E aí, assim, não tem espaço para a gente conversar sobre racismo quando a gente pensa que o problema é do sujeito, né? Porque o racismo é uma questão social, né? E seguimos aqui, né? Refletindo sobre tudo isso. Nós seguimos aqui parando para pensar um pouquinho tudo que foi dito. Nós começamos esse projeto com uma intenção, né, tentando achar respostas. Mas será que nós conseguiremos achar uma resposta específica para esses problemas? Que não existe especificidade quando a gente fala de inúmeras pessoas, né? Não existe como a gente reunir tudo em uma resposta só quando a gente fala de muitas pessoas, quando a gente fala de uma população. Tatiana, muito obrigada pela sua fala. Eu fiquei mais quietinha no podcast de hoje. Desde o início, para mim, tem sido muito aprendizado, de verdade. Tem muita coisa para digerir. No primeiro podcast do Kwame, teve um momento que eu fiquei muito emocionada. De verdade, tem sido muita informação, muita coisa. E isso tem sido muito gratificante para minha formação. Então, eu gostaria muito de agradecer você. Para mim, como o Douglas disse, é um privilégio estar aqui nessa conversa, participar de tudo isso e saber
que eu faço parte da equipe que está em aprendizado disso e eu quero realmente passar essa informação adiante. Muito obrigada. Eu também, Maria, gostaria muito de agradecer a Tatiana e aos meus amigos de estágio, porque esses podcasts, eles trazem um autoconhecimento absurdo e um conhecimento sobre a realidade que está imposta. E a Tatiana se mostrou muito disposta desde o semestre passado, porque nós estávamos muito inseguros para falar sobre um tema tão sério e ainda mais para um público tão incrível que são os nossos professores, e ouvir uma profissional como ela nos empoderou, nos encorajou a estudar e não desistir e acreditar, né, que nós como alunos também podemos nos apropriar desse tema, né, não perpetuar essa omissão, e graças a profissionais como você, Tatiana. Então, muito obrigada mesmo pelo apoio desde o semestre passado e agora também. Muito obrigado, Tatiana. É sempre um prazer falar com você. Que nem a Maria falou, desde o último semestre, que a gente já conversou. É muito bom escutar de uma pessoa que consegue falar com muita clareza, que consegue falar diretamente sobre esse assunto, que fala com toda leveza e com muita propriedade, de novo, ressaltando essa importância da formação da Tatiana. Muito obrigado, Tatiana. Ai, gente, eu fico bem feliz, assim, que vocês me procuraram. Para mim também, saibam que é um privilégio, de verdade, poder testemunhar isso, né, poder ver É isso, né, como a Maria me mandou as perguntas essa semana, eu falei, caramba, gente, eles capricharam, hein? Né, enfim, foram perguntas bem aprofundadas, né, não foi uma coisa superficial, e eu entendo que foi um processo aí que vocês foram construindo. É muito bom, assim, poder testemunhar isso, assim, por parte de vocês, né, dos estudantes, como eu falei, né, esses dias falei de vocês aí, super orgulhosa pelo fato da mudança talvez tenha que partir de outros lados, né, espero que ela parta de vários, né, mas eu vejo que essa geração nova que está entrando na universidade, né, e consequentemente esse acesso está mudando, vem revitalizando isso, né, e trazendo um novo olhar. Então, para mim também é muito, muito bom, assim, ouvir vocês e estar com vocês aí, participar desse projeto. Então é isso, se precisarem a gente troca mais ideias. Estou super disponível aí para a gente trocar, se precisarem de qualquer coisa também. Se quiser, a gente conversa mais. Obrigada. Pode apostar. Pode apostar que a gente tá. O telefone já tá salvo aqui, Tatiana. Então, até o final desse projeto, você vai ser necessário ainda mais vezes. Pode ficar tranquila. Mas é muito bom participar desse momento com vocês, você que está escutando a gente, você que está vendo a gente pelo YouTube, né? E até agora a gente ouviu diferentes falas sobre o mesmo problema, né? O Kwame trouxe expectativa em formar novos professores pretos. A Marcela disse que somente a formação não é suficiente para resolver esse problema. As alunas também trouxeram vivências, né, que responsabilizam mais o profissional pelo combate ao racismo. A Alessandra também trouxe bastante sobre a própria vivência em relação ao racismo. Ela que não tinha nenhuma formação específica em relações raciais, mas também trouxe a vivência dela, que ela é uma profissional, ela é uma psicóloga, ela é uma professora, então a fala dela é de extrema importância também para esse projeto. E fica aqui agora, né, um questionamento. Qual seria a melhor maneira de resolver esse problema? O combate ao racismo estrutural dentro das universidades deve ser uma responsabilidade do indivíduo ou das instituições? Nós conseguiríamos achar uma resposta específica para isso? E é isso que a gente vai discutir no nosso próximo episódio, a parte 2 dessa entrevista com outra pesquisadora. E a gente espera vocês, a gente agradece a sua presença, a sua atenção nesse podcast, e nós agradecemos novamente a Tatiana por tudo que ela trouxe nessa noite. Muito obrigado, gente. Fiquem atentos, comentem aí se vocês estão gostando, o que vocês querem ver nesse podcast, e não se esqueçam de responder o questionário também, que está sempre na descrição do episódio. E é isso, a gente agradece a vocês e até o próximo episódio.